Olá, boa noite a todas e a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de futebol, torcida e democracia, né? E para falar sobre essas questões aqui, nós estamos aqui com o Leandro Bergamin, ele é coordenador do coletivo Democracia Corintiana. Também temos aqui com o Marcos Gama, ele é coordenador do Por Comunas, coletivo do Palmeiras. Bom, gente, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo, né? Se vocês quiserem dar uma comentada já no povo que começa a assistir a gente. Pode começar por quem? Pode o Leandro? Estou ouvindo bem, né? Tudo bem? Boa noite, Toninho, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre nossa realidade aí com todos vocês. Espero que seja um bom papo. Boa noite, Toninho. Eu agradeço também aí o convite. É um momento muito especial, né? Essa semana aí, toda essa movimentação, né? A nossa luta contra o fascismo, né? Vamos em frente aí no debate aí. É isso aí. Antes de entrar um pouco nesse debate, como que vocês veem a importância do futebol na identidade do povo brasileiro, né? Porque parece que a gente não consegue falar do Brasil, do povo brasileiro, sem pensar no futebol. Né? Como que vocês veem isso? E mais ainda, né? Bom, depois eu vou complementar minha pergunta. Como que vocês veem essa identidade, né, do futebol na formação da nossa identidade, né, do povo brasileiro? Fique à vontade para querer começar aí, quem quiser. O Leandro, sei lá, o Marcos. Quer começar, Gama? Pode começar, Leandro. Eu estou ajeitando meu som aqui que não está legal. Então tá jóia. Vamos lá. O futebol, pelo menos nos últimos 100 anos, é um elemento indissociável da cultura brasileira, né? É o principal lazer do povo periférico, durante muitas décadas, né, foi a única alternativa barata de eventos, né, que o povo pobre tinha acesso, que eram os estádios, né, que o pessoal não tem dinheiro para frequentar teatro, não tinha dinheiro para frequentar cinemas, né? E criou-se uma cultura muito forte, especialmente aqui em São Paulo, né? E no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, alguns outros estados, criou-se uma cultura muito forte ao redor do futebol, né? Os clubes passaram a ser vistos como um grande aglutinador da população, um grande espaço para a juventude periférica, não só praticar os esportes, mas também acompanhar, torcer, se agrupar, e também, para muita gente, a primeira experiência dentro de um movimento social, né? No caso das torcidas organizadas, e o futebol mobiliza muito a população para diversos aspectos, né? Entre eles a solidariedade, entre eles a questão das pessoas aprenderem a se organizar, porque desperta uma paixão muito intensa nas pessoas, né? Nós temos aí casos, por exemplo, em 1917, teve caso de um jogador, de um torcedor, em 1917, estamos falando aí de mais de 100 anos atrás, de um torcedor que morreu de emoção no estádio da Ponte Grande num jogo do Corinthians, né? Então, desde muito tempo, o futebol influencia na construção da cidade de São Paulo, influencia nas relações humanas e é um elemento indissociável aí da nossa cultura, né? O que você acha, Gama? Então, como o Leandro falou, o futebol, ele desde o início, ele teve um vínculo muito grande, principalmente aqui no Brasil, né, com o povo, né? Embora até a década de 30, os times mais assim milionários, ricos, paulistano e outros clubes, né, subestimavam praticamente esses times que tinham origem, principalmente o Corinthians e o Palmeiras, que vieram de imigrantes italianos, né? E o futebol nunca foi ligado muito à política, principalmente aqui no Brasil, né? Tivemos alguns fatos assim interessantes, mais recentes, né?
Embora, por exemplo, na década de 40, Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo para sustentar, para levantar verba para o Partidão, para uma greve geral. Isso foi talvez o primeiro movimento assim grande dos clubes, né? Nesse sentido aí. E nós tivemos, assim, pontualmente, muita interferência da política no futebol, né? Mas, se a gente lembra mais, é a década de 70, né? A ditadura usou aquela Copa do Mundo, né? E o Médici. E também, como a gente fala muitas vezes aí, da questão da arena, né? Onde tinha uma arena, tinha que ter um time no Nacional. E o Campeonato Brasileiro foi disputado por mais de 93 clubes, né? E aí, mais recentemente, é que praticamente, embora na Europa alguns clubes tivessem se envolvido nesses últimos tempos com a política, mas o que mais realçou na Europa recentemente foram os fascistas, né? Que começaram a participar mais das torcidas dos clubes e ter essa perseguição racista, principalmente com os negros, né? E isso foi criando automaticamente também os grupos antifascistas na Europa, que, se você analisar bem hoje, os grupos antifascistas dos clubes da Europa são maiores do que os fascistas, né? E esse fenômeno acabou acontecendo no Brasil também, né? E aqui, por coincidência, na época da Dilma, o pessoal estava preparando para o golpe, né? E nós saímos para as ruas. E praticamente nós saímos assim com a democracia corintiana, que estava um pouco estacionada no tempo, né? Embora tenha uma formação bem antiga, do tempo do Sócrates, do Casagrande, e nós estávamos formando ainda alguns grupos progressistas no Palmeiras, principalmente aproveitando a gestão do Beluso, foi presidente, né? Progressista, e nós criamos esse grupo Por Comunas aí, que é um grupo que está vinculado, está ligado às reivindicações sociais e políticas, não se mistura com a torcida organizada, né? Não tem nada a ver, é um coletivo, e a gente está batalhando aí com os outros coletivos, né? E saindo aí, apoiando toda a movimentação contra o que está acontecendo, essa preparação de golpe aí do Bolsonaro, né? Viu, Gama? Eu sou palmeirense, né? E na época do golpe da Dilma, eu andava às vezes para Paulista, que eu queria ver um pouco a movimentação. Me dava urticária de ver a quantidade de fascista ali no golpe com a camiseta do Palmeiras, né? Eu acho que o pessoal não tinha uma camisa verde e amarelo e acabava colocando a camisa do Palmeiras, né? Eu queria morrer de ver toda aquela bandidagem com a camiseta do Palmeiras, né? Só para descontrair aí um pouco. Mas o que vocês estão falando, né? O futebol vem dessa relação com a periferia, né? Com os lascados desse país, né? Eu moro aqui no Sapopemba, ainda moro aqui desde eu tinha 11 anos de idade, né? Estou com 54. Aqui tinha vários campinhos de várzea, né? Que hoje, infelizmente, quase não tem mais nenhum, um ou outro que conseguiu se salvar. Então, tinha essa relação do futebol muito realmente com as periferias, porque o povo aqui, ainda na minha região, 50% das casas são precárias, são praticamente favelas, né? E o povo não tem dinheiro realmente para nem antes e nem hoje para, né, ter acesso à cultura, a lazer, né, ou a qualquer outra atividade, né? E nasce mesmo. Mas hoje também não está se elitizando também o futebol, até não está se quebrando esse vínculo do futebol com as periferias, assim, com o acesso do pobre a poder frequentar os estádios. Como é que está isso? Estou falando isso porque eu escuto às vezes isso, eu nem tenho tempo. Se você me falar assim, Toninho, qual que é a escalação do Palmeiras? Eu não sei, nem sei, porque nem tenho tempo de ver, né? Estou falando isso porque muito eu escuto, assim, né, pela rua, na hora que eu vou nos bairros, né, que as pessoas também vêm comentando. Como que vocês veem essa relação hoje? Quer começar por quem? Pelo Gama dessa vez? Fala, Leandro, pode falar. Então, como que você vê a relação hoje
começou muito forte com essa relação do pobre, né, os lascados que não tinham condição de acesso à cultura, a lazer, a relação da sociedade, né, com o futebol. Mas hoje ainda continua desse jeito? Não, hoje nós temos uma mudança, principalmente quando a gente fala do futebol profissional, né? Do futebol que o pessoal acompanha, assiste, dos nossos clubes. Nós tivemos uma transformação nas últimas 3 décadas aqui não só no Brasil, como no mundo todo, porque começou a existir uma mercantilização imensa do futebol, né? Muito disso teve parte a Lei Pelé aqui no Brasil, porque ela começou a empobrecer os clubes brasileiros, né? Os clubes que formam os jogadores, que investem na molecada para que se tornem profissionais, passaram a não ter mais o retorno desse investimento que eles fazem, porque com a Lei Pelé, a propriedade financeira sobre as transações, principalmente dos jogadores, acabou passando para a mão dos empresários. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto é que o cerne do futebol, né, a base, o motivo principal, que era a competição, que era a desportividade, passou para um segundo plano, e o business, né, o dinheiro, o negócio, o futebol, passou a ser prioridade. Então, por exemplo, os jogadores já não passam mais tempo, não fazem mais história. São raros os casos, como, por exemplo, o caso do Marcos, que foi goleiro do Palmeiras, o caso do Rogério Ceni, né, para citar atletas de um tempo mais próximo, do que nós tínhamos antigamente. Por exemplo, nós temos um Vladimir que jogou mais de 800 jogos pelo Corinthians. Ele começou e terminou a carreira no Corinthians. E muitos jogadores faziam isso, começavam e terminavam sempre no mesmo clube, tinha uma identificação. Mas com a figura do empresário entrando em cena, o empresário passou a ter o interesse de que esses jogadores pulassem de galho em galho, porque ele ganha percentual a cada transferência. Então, para ele, não é mais interessante. Isso começa a desconfigurar os times, os torcedores começam a perder a identidade. E com o advento da Copa de 2014, que a população ficou muito ansiosa, especialmente o pessoal que nunca teve acesso, o pessoal mais jovem, que nunca teve acesso a estar próximo de uma Copa do Mundo, criou-se uma esperança, né, de que eles poderiam participar desse evento e participar dessa celebração, mas o que nós vimos é que, na verdade, foi um processo que acabou sendo totalmente excludente, essa arenização, né, a transformação dos estádios em arenas, porque teve um custo muito alto, né? Os ingressos que a gente pagava 5, 10 reais passaram agora a custar 50, 100, né? E deixou de ser aquela alternativa de lazer para o povo mais desfavorecido que era antigamente, né? E tem também a questão do futebol da várzea, né? Que é o futebol disputado dos bairros, o pessoal disputado pelo próprio povo, que também mobiliza muita gente, né? E também está sendo mercantilizado. Você vê hoje os times tradicionais de várzea, todos têm patrocínio, pegam jogadores e pagam ali 50 reais, 100 reais para o cara jogar um jogo importante ali por aquele timinho do bairro e tal. Então, como a grande vitrine é o futebol profissional, isso acaba afetando em toda a cultura futebolística da nossa nação, né? E talvez um pouco esse fato dos torcedores terem ido para a rua agora, nesse momento, seja um pouco também a sequência de um processo de aprendizado que esse torcedor, que nem sempre é politizado, que nem sempre tem um acesso a boa educação, uma educação de qualidade, aprender a lutar pelos seus direitos. Quando ele começa a perceber que no estádio a coisa está ruim, que ele não consegue, por exemplo, ele tem que sair do estádio à meia-noite porque a Globo quer o jogo às 10 da noite, e ele tem dificuldade de conseguir transporte para voltar para casa, vai chegar em casa às 1h30, 2 da manhã, para ter que acordar cedinho e trabalhar no dia seguinte. Além do preço do ingresso, toda a estrutura do futebol acaba sendo comprometida pelos interesses financeiros, né? Então isso transformou um pouco a relação da população com o futebol e a importância que o futebol tem na vida do cidadão, né? Ô Gama, Oi.
vocês estão indo para a rua para lutar contra o fascismo, né? Como que vocês estão enxergando hoje o momento político que nós estamos vivendo? Por que vocês estão indo para a rua? Vocês acham que nós estamos mesmo à beira a perder a nossa democracia? O que levou realmente, de fato, vocês ir para a rua, juntar aí vários coletivos ligados ao futebol que lutam pela democracia e ir para a rua nesse momento de pandemia? Porque eu também vou domingo agora na Paulista, mas o que as pessoas me questionam assim para mim, Toninho, nesse momento de pandemia, eu falei, nesse momento de pandemia, temos que lutar contra o vírus e contra os fascistas, né? É um momento difícil que nós estamos vivendo. Mas para vocês ir para a rua é porque vocês estão enxergando alguma coisa. O que vocês estão enxergando nesse momento na conjuntura, né? Na sua atualidade aqui na política? Então, Tony, você estava comentando até das manifestações a favor da Dilma, né? Que você via os palmeirenses com a camisa amarela. O amarelo, infelizmente, né? Ficou padronizado assim, usar a bandeira brasileira de uma forma indevida. E nós estamos até numa campanha muito grande aí, pedindo agora para que os torcedores coloquem as bandeiras dos seus clubes na janela, para descaracterizar, fazer uma campanha assim de oposição ao uso indevido da bandeira brasileira, né? Se puder divulgar isso aí, é muito interessante. É como retomar essas cores que não são deles, né? Essas cores são exatamente. Das bandeiras é uma forma nossas, do povo, né? Uma forma de contestar tudo isso, né? Mas então, como o Leandro estava falando, o problema todo que, assim, resumindo, né? Eu frequento futebol desde a década de 50, eu sou um palmeirense militante, praticante, né? E sempre observo o futebol com outro ângulo, né? Eu não acho interessante essas rivalidades idiotas que tem aí, essas brigas, né? E o Pacaembu, antigamente, não tinha camisa de futebol, os torcedores iam de terno, 8 horas da noite, o jogo começava às 8 da noite, e não tinha tanto trânsito em São Paulo era menor, as pessoas chegavam mais cedo em casa, 11 horas todo mundo de volta em casa. Hoje não, o jogo começa às 10, pelos interesses econômicos, como foi comentado, que a Globo só entra nos jogos depois que terminar as novelas. Então, isso foi criando todo um clima contra o torcedor, né? E, recentemente, a elitização. E essa elitização veio, principalmente aqui em São Paulo, que veio atingir justamente o Palmeiras e o Corinthians, que são estádios que a gente tem uma torcida muito maior que frequenta os estádios do que a capacidade dos estádios. Então, o que acontece? Os caras começaram a vender ingresso mais caro e bola para o torcedor mais popular, né? Então, o preço do ingresso, o espaço dentro do estádio, entendeu? E isso foi criando uma elitização que foi uma bolha, né? Isso na questão do futebol. A própria PM também, a violência que ela usa contra as torcidas organizadas, ela cria um clima, é como ele mesmo fala, o torcedor mais violento é a PM, né? Porque eles que criam situações, às vezes, de conflito e de briga, né? Então, o que acontece? Foi criando um caldo do torcedor que uma hora ia explodir. E isso agora, com o momento que nós estamos vivendo, essa bolha, ela ia estourar, ou ia ser um movimento sindical, estudantil, alguém ia sair para a rua, porque ninguém aguenta mais essa turma provocando e fazendo o que está fazendo a bel prazer. Mas a gente vê certas situações. Mas você acha, Gama, que nós podemos ter um golpe militar ou alguma coisa nesse sentido? Ou o governo, via democraticamente, igual o Bolsonaro foi eleito, ele começar cada vez mais a implementar um governo totalitário? Então, não foi assim um movimento organizado por torcidas, né, como eu estava comentando, foi mais por torcedores em geral, né? E então o que ocorreu domingo foi um fenômeno, uma bolha que estourou e que foram os torcedores que começaram, né? Agora, a nossa preocupação para domingo é o que ocorreu no domingo passado, né?
que são as provocações, os P2 da PM, que se infiltram, eles são preparados para guerra, né? Não são preparados para conflitos, né? E toda a nossa preocupação agora é para domingo, né? Que vai ter muita gente na Paulista, né? E temos que tomar todos os cuidados e as nossas cautelas aí, né? E você, Leandro, como que você vê o momento político que nós estamos vivendo? Você acha que a democracia corre perigo no Brasil hoje? Eu tenho certeza. Na verdade, muita gente está esperando baixar um decreto ou então um anúncio oficial dizendo estamos vivendo numa ditadura, né? E, na verdade, nós já estamos vivendo um processo de recrudescimento, né? Nós já vemos ataques do poder público, do governo central, do governo federal à imprensa, ataques grotescos, né, com gestos de banana para a imprensa, mandando jornalista calar a boca, e tem todo uma romantização de regimes autoritários, o povo periférico abandonado à própria sorte, né, que é o que tem acontecido nos últimos, principalmente agora, nesse momento da pandemia, que você vê você colocando hospitais de campanha em bairros mais classe média, em bairros melhores, né? E você vê a Zona Leste, por exemplo, ninguém fez um hospital de campanha. O Corinthians ofereceu a arena lá em Itaquera para fazer um hospital de campanha para a população, naquela região ali, naquele pedaço da cidade, você conhece bem, tem mais de 1 milhão de moradores, né? Por que fazer no Anhembi? Por que fazer no Pacaembu e não fazer em Itaquera? Por que não fazer na Zona Sul, lá no Fundão de Santo Amaro, que é onde tem a população mais pobre? Porque realmente tem um projeto de se governar para os ricos e de se calar os pobres, né? E quando nós temos uma ditadura, é quando você passa a não aceitar a opinião contrária, a não negociar, a não discutir, e é o que esse governo tem feito. Começou agora a discutir políticas, porque viu que estava na iminência de sofrer um processo aí do poder legislativo, né, que estava bastante descontente, e através de acordos, sabe-se lá em que parâmetros, agora o governo parece que consegue algum apoio, mas diálogo, troca de opiniões, aprendizado, é algo que esse governo não conhece, não disponibiliza, não escuta a população, então é complicado. Eu acho que nós já vivemos num processo onde a nossa democracia está absurdamente comprometida, né? Eu acho que o desrespeito, você vê as pessoas indo na rua, a partir do momento, né, não vou nem falar de agora, a partir do momento que nós tivemos um deputado federal entrar na Câmara e proferir um voto de um processo de impeachment de uma presidente legitimamente eleita, e saudando e homenageando um torturador, sem sair de lá preso, algemado, ali nós já vimos que o Brasil já não estava funcionando, que a nossa democracia já estava avacalhada, já estava correndo risco, e dali para frente só piorou, né? Nós vemos aí pessoas pedindo impunemente pelo fechamento do STF. A gente vê pessoas impunemente na rua com faixas pedindo para rasgar a nossa Constituição cidadã, né? Então, nós já vivemos um processo de fechamento, e é urgente, tão urgente quanto se proteger do Covid, é combater essa gente que, como disse lá o ministro Salles, pretende passar a boiada enquanto o povo está se cuidando, né? Que é aproveitar esse período para passar medidas que prejudicam a estrutura do nosso povo, a nossa economia e principalmente a vida do cidadão mais pobre. Eles, além de estar fazendo isso, isso é constantemente, né? Você vê lá no Congresso, recentemente eles passaram mais aí várias substâncias para usar na nossa agricultura, que são novos agrotóxicos, né? Sem nenhum debate na sociedade, né? Estão tirando o direito dos trabalhadores, cada vez mais a gente só fica sabendo depois, né? E aí quando os deputados lá, também, vamos falar a verdade, né? O Congresso espelha um pouco
o que é essa nossa sociedade, né? Ali tem uma parte pequena dos deputados que eu avalio assim, que tem um compromisso com o povo, né? Mas a grande maioria, infelizmente, não, né? Vai lá para fazer negócio com o grande empresariado, né? Quando o próprio grande empresariado não é o parlamentar, que é pior ainda, né? E a gente vê que a população vem perdendo direitos constantemente. Eles estão usando a pandemia, inclusive, para isso, né? E outra coisa que eu acho que vocês talvez saibam, mas se não souber, também é normal, porque é uma discussão, às vezes, da Câmara Municipal, a gente está fazendo um monte de levantamento desses contratos que a Prefeitura está fazendo, que são contratos sem licitação, contratos emergenciais, e que de 19 contratos, 17 estavam tramitando em sigilo para a população e nem nós vereadores ter acesso. Um dos contratos eu tive de pedir para um dos contratos que é do serviço funerário, fez uma contratação muito estranha mesmo. Ele negou uma cópia do contrato para mim, falou que eu teria de ir lá no serviço funerário para requisitar e dar vistas no processo somente lá em loco. Quer dizer, totalmente tirando a prerrogativa, que é minha obrigação, eu estou fazendo a minha obrigação, eu ganho para isso, para fiscalizar o executivo, e não estão deixando, às vezes, a gente dificultando o nosso trabalho. Para vocês verem o tanto de coisas que devem ter nesses contratos, porque dos dois que não estão em sigilo, nós já pegamos indícios, porque a justiça que vai apurar isso, né? Indícios fortes de corrupção. É que a gente entrou com um processo na justiça e o juiz já parou a compra de máscaras. Sabe essas máscaras brancas que é usual das pessoas comprarem aí, que é super baratinha? Compra aí a R$1, R$1,10. A prefeitura comprou um lote enorme que daria para comprar 50, 60 centavos pela quantidade. Ela pagou R$3,80 cada máscara, entendeu? E a gente achou no outro contrato, eles colocaram compra de, olha como que eles são espertos, né? Maca, cama hospitalar. Ou é maca ou é cama hospitalar. Colocaram o valor da cama hospitalar, R$ 8.500 cada maca cama hospitalar. Mas aí você vai ver a descritiva que está falando como que é esse equipamento, você vê que é uma maca, não é uma cama hospitalar. Só que eles colocaram maca, cama hospitalar, cobrando R$ 8.500 cada uma. Esse também nós estamos entrando agora com processo. Quer dizer, além de tirar os direitos dos trabalhadores, eles estão usando esse momento de poder fazer contratos sem licitação para poder, eu falo, é minha percepção, né? As provas vão ser dadas aqui para o futuro, mas eles estão roubando para fazer caixa eleitoral na próxima campanha, é isso que eles estão fazendo. Então, usando a morte do povo, a desgraça do povo, o povo está abandonado na periferia, né? Eu sou aqui de Sapopemba, né? Vocês devem morar também perto da periferia, que vocês falaram bastante de periferia. Mas se não mora, conhece a realidade, né? O povo está abandonado. O pessoal aqui não faz isolamento social na minha região de Sapopemba porque não tem emprego e o governo não dá as condições para o cara ficar em casa. O cara para ficar em casa precisa de condições, né? E isso não acontece, né? Infelizmente, né? Mas e você, Gama? Você concorda com a análise que foi feita pelo Leandro? Você analisa realmente que nós podemos sofrer a qualquer momento, quer dizer, que nossa democracia, aos poucos, já está sendo golpeada e que a gente pode realmente perder esse processo democrático? Então, Tony, como ele comentou aí da Zona Leste, a falta de leitos, né? Existem regiões, por exemplo, a região nossa lá do Palmeiras, da Lapa, o Hospital Samaritano, né? É uma vergonha o que está acontecendo com o Hospital Samaritano. Um tremendo hospital daquele vazio, sem utilidade, né? E a gente vê também a intenção do governo, realmente não está preocupada com o mais pobre, realmente é só os interesses econômicos e uma guerra contra quem pensa ao contrário. Você vê mesmo a proposta que foi dada para o auxílio emergencial, foi do governo que partiu, foi R$200. Se eu passar pelo Congresso para chegar a R$600,
Isso é uma vergonha muito grande, né? Então você vê que o governo não tá preocupado com as ações que ele faz, né? E começa agora, a gente não tem esperança, porque você vê, ele fez um discurso criticando o Centrão, aquela coisa toda. Veja a vergonha que está sendo o Centrão, né? Entregando assim, de mão beijada para um pessoal que tem um passado negativo na justiça, alguns institutos, né? E tanta coisa que está sendo entregue para o Centrão. Você perde a esperança quando você vê uma reportagem do Mourão, né? Na Folha de São Paulo, praticamente está declarando guerra para a gente, né? Você vê também o que o governo está fazendo. Ele está fazendo marketing em cima do auxílio emergencial. Está fazendo marketing. Tem muita gente aí, coitado aí, que o cara fala assim, no tempo do Lula não tinha isso. Confundindo as coisas. Aí o coitado que não lê, né? E o grande problema nosso são os fake news. E a gente vê que grande parte desses 30% que a gente tem aí de pessoas que estão do lado dele, que diminuiu bem, né? Mas a gente vê muito, infelizmente, toda a sociedade tem aqueles radicais, mas nunca sai, nunca mostra a cabeça, né? Não sai do armário. E o cara está insistindo para esse pessoal sair do armário, a tal ponto que a gente está vendo aí que o pessoal para domingo é meia dúzia que vai enfrentar uma multidão ali, mas eles estão ali, né? Então é um incentivo que está sendo dado de que a gente não vê, por exemplo, nesses 30%, uns 20% aí, infelizmente, são de evangélicos, entendendo? Que estão indo atrás desses mega pastor, eles não escutam o noticiário, não sabem do que está acontecendo, não sabem analisar um fake news, e para onde levar a boiada, esse pessoal vai. Infelizmente, entendeu? Isso é um fenômeno que ocorreu na última eleição, fora os fake news, foi o uso dos evangélicos, que infelizmente a gente tenta dialogar, mas é muito difícil, né? Então, toda essa situação aí que a gente não tem como não contestar, né? Não tem como, é um absurdo. O que aconteceu, por exemplo, antes da manifestação de domingo, nossa, na Paulista, um dia antes, os caras foram lá com tocha de fogo, ameaçando o Supremo. Ficaram lá a noite inteira, certo? Apareceu algum policial militar para reprimir aquilo? E também na televisão também você não vê como contestar, porque eles colocam aqueles robôs e fazem um filme, ali aquele grupo de 300 que está acampado lá. Se fosse alguém da esquerda que tivesse acampado lá, já tinha tomado um cacete, armados ainda lá dentro, que ninguém faz nada. Agora, qualquer coisa que a gente vai fazer, os caras vão cair de pau. Os caras ameaçaram botar fogo no Supremo, não aparece ninguém lá. Fizeram lá um filme que parece que tem uns 300 lá. Na real, não tinha nem 30. Mas é aquele negócio do robô, aquele sistema que eles fazem. E isso não se contesta, chega-se para uma multidão aí que acredita naquilo. E não vê polícia lá contestando toda essa ameaça terrível de tacar fogo no Supremo. E agora chega na Paulista no domingo, a gente vê lá atitudes que, por exemplo, você não vê em outras manifestações. Tinha uma fileira de PMs com gás na mão. A passeata estava pacífica, isso foi recomendado pelas lideranças para todo mundo ir embora ali, tá entendendo? E foi aquela provocação que tumultuou tudo. Então você vê aquela multidão de policiais com gás na mão, prontos para atirar, entendeu? Prontos para satisfazer aquela vontade de arrumar o conflito ali, né? É isso, né? Os policiais, mesmo policiais militares, que sempre teve uma obediência muito grande ao governador, né? No caso, agora deveria ser o governador Dória. A gente percebe uma briga da centro-direita com a ultradireita, até para quem vai polarizar no campo da centro, do centro até a ultradireita, quem da direita vai polarizar. Há uma disputa nítida entre o Dória, Bolsonaro e o governo Wilson do governo do Rio de Janeiro, né? O do Rio de Janeiro acho que perde força por conta das denúncias de corrupção que aparecem fortemente pegando o seu governo em cheio, né? E aí eu acho que se acirra mais ainda
essa disputa Dória e Bolsonaro. Nesse sentido, a avaliação de vocês, né, por Dória, inclusive, né, hoje manifestações contra o Bolsonaro, politicamente é até bom para ele. Na hora que os policiais tomam essa atitude, né, de ser muito agressivo e violento com uma manifestação que eu nem diria que é de esquerda, mas que é democrática, né, porque pode ter liberais lá, né, numa manifestação, porque é uma manifestação pela democracia. Vocês acham que o Dória perdeu o controle da polícia no estado de São Paulo e elas hoje estão mais próximas ao Bolsonaro? Inclusive, talvez seja esse um dos motivos do Dória não querer fazer o lockdown aqui, porque para fazer o lockdown precisaria fortemente da ação da polícia, e de repente ele não teria polícia para ajudar ele a conter as pessoas a ficar em casa se ele declarasse o lockdown. Como vocês veem isso? Porque eu digo assim, se a polícia se identifica hoje muito mais com o bolsonarismo e não vai seguir muito a linha o que o governador disser, a tendência das violências da policial com os manifestantes é uma realidade, igual o Gama falou, e talvez tende a se acirrar mais ainda. Como que vocês veem isso? Pode começar por você, Leandro? Pode sim. Eu penso que tudo indica que é isso mesmo, né? Eu acho que os policiais se identificam muito com o discurso armamentista, com o discurso opressor, porque, especialmente a polícia militar, porque eles são treinados para isso, né? O treinamento militar leva as pessoas a perderem um pouco da empatia, um pouco da humanidade, e acho que eles perdem até um pouco de si mesmos, né? Eles têm que deixar um pouco de lado, porque se você for botar na ponta do lápis e analisar a situação, os policiais, ultimamente, perderam os 6% que eles tinham lá de prêmio anual, eles perderam aposentadoria especial que eles tinham diferenciada, eles estão na linha de frente aí e já tem um grande número de policiais mortos pela Covid, outro grande número de policiais infectados, que se não me engano passa de 3 mil, eu vi essa estatística hoje, eu não lembro exatamente, mas é por volta disso. E ele tá mirando a bomba e tá mirando a bala de borracha pro vizinho dele, né, cara? Porque se você pegar a grande maioria dos policiais que tá na rua, eles são trabalhadores que também são assalariados e que não ganham lá grandes fortunas, né? Então, a cena que nós presenciamos no domingo é muito emblemática. Uma mulher com um taco de beisebol na mão, né, que depois disse que ela era parente de um general do exército, uma coisa assim, filha de um general do exército, com um taco de beisebol na mão, que se fosse na minha mão, ou especialmente de um torcedor negro, periférico, ele estaria no chão com um joelho no pescoço, como aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, e ela foi carinhosamente abraçada, escoltada, ela defendendo o fascismo, claramente, ao lado de um cara portando uma bandeira de um partido neonazista ucraniano, cheio de tatuagem com alusões ao nazismo, ela do lado do cara, e ela foi gentilmente escoltada por um soldado negro, que logo depois estava soltando bomba na gente. Entendeu? Nós tínhamos ali na Paulista uma manifestação pacífica de 1.000 e tantas pessoas do nosso lado, e do outro lado tinha 150 pessoas. E a polícia entrou na ideia de vamos dispersar o ato. Por que eles gastaram dinheiro público? Porque essas bombas custam dinheiro, essas balas de borracha custam dinheiro, a hora do policial ali custa dinheiro nosso, contribuinte. Por que eles não dispersaram o outro ato que era muito menor e seria muito mais rápido? Por que eles atacaram o nosso lado? Que motivo nós demos para eles atacarem o nosso lado? A narrativa que eles deram é inverossímil. É só você olhar as imagens, a narrativa dos caras não passa pelo que aconteceu. Tem imagens de um coronel reformado da Polícia Militar, vestido com fardamento de exército camuflado, insistindo para um policial, porque ele queria passar no meio da manifestação
contra os autoritários. E ele fez, e ele passou. E passou em forma de provocação, ele mais 2 pessoas. Nós temos ali a população que não aceita provocação barato, né? São pessoas que estão acostumadas, porque, como a gente já falou lá no começo, com pouca educação, com pouca cultura, os exemplos de sucesso que eles têm, os exemplos de vida que essa população tem, são baseados na violência, né? Quem pode mais chora menos, né? O cara vive no meio violento, a vizinhança dele é violenta, então a forma dele reagir às provocações vai ser violenta também, até que se mude o nível de educação, até que se dê opções de cultura para essas pessoas aprenderem a lidar das situações e das adversidades de outra maneira, né? Então, quer dizer, a polícia em si, ela se identifica com o autoritarismo. Por quê? Porque ela é o braço do autoritarismo, ele acha que num governo autoritário ele vai ser mais bem cotado, né? Ele vai ser mais bem quisto, ele vai ter uma posição social melhor, né? Em vez de ele pensar que ele poderia, tendo esse mesmo trabalho que ele exerce, ter um papel muito mais cidadão, ter um papel muito mais conciliador. Então, por isso, talvez o governo Dória esteja perdendo esse braço, essa queda de braço, e podemos ter em São Paulo algo semelhante ao que aconteceu no Ceará, naquele episódio da escavadeira do Cid Gomes, né? Porque aquilo ali foram policiais bolsonaristas querendo derrubar o governo do Estado, né? E se o Dória tivesse decretado o lockdown aqui, esses policiais, somado aos próprios amigos do Dória, né, o empresariado, né, os exploradores do capital, juntando essas 2 turmas, o Dória estava na lona, né? Então, até por isso, ele não tomou, inclusive, ele não tomou a medida que seria acertada de se fechar a cidade, dados os números que nós temos, e flexibilizou a quarentena pela primeira vez no mundo, acho que nenhum outro país do mundo, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, você flexibiliza a quarentena no topo, quando você ainda está indo para o auge da pandemia. Você não está tendo uma queda de casos, você está tendo um aumento, é recorde atrás de recorde. Ontem bateu recorde de novo, hoje provavelmente vai bater. Por que se libera a quarentena numa situação dessa? Né? Então dá para ver claramente que ele começou com um jogo de cena, né? Falar assim, se opor ao Bolsonaro é fácil, porque qualquer pessoa que tenha uma gota de humanidade, que tenha um gênio humano, é melhor que o Bolsonaro, né? Porque ele é um ser humano monstruoso, ele não demonstra empatia, ele não mostra menor constrangimento de governar um país que está sendo uma vergonha internacional. E o Dória falou, é fácil fazer esse contrapeso. Só que na hora que o negócio apertou, ele mostrou que ele é mesmo. É uma marionete eu não vou dizer porque não é que ele é manipulado pelo capital. Ele é o capital, né? Ele não é o representante, ele é parte da coisa, né? Então agora ele está sentindo na pele e a máscara tem que cair, não vai ter jeito. E a polícia vai ficar no apoio de quem ele acha que vai dar um status melhor para ele. Viu, Leandro? Então, o Leandro comentou desse oficial da PM aí que forçou a passagem lá, né? E que estava com uniforme de campanha. Ele ultrapassou, o pessoal cumprimentou ele. Quando ele chegou lá onde ele queria chegar, num caminhão lá, o pessoal, todo mundo abraçou ele, os soldados, e trouxeram água geladinha para ele, entendeu? Você vê ali como tudo foi bem elaborado, né? O caso da PM, viu, Tony, é o seguinte, acabou o regime militar, devia acabar também a polícia militar, que polícia é na rua, não é dentro de quartéis. Isso em qualquer lugar do mundo. Você tem que ter um policial uniformizado na rua para a população ver, não um policial fardado. Fardado é para as forças armadas, para a defesa da pátria, não tem essa palavra militar. Você pondo a palavra militar, você obriga a um aquartelamento. Você tem, às vezes, 100 policiais dentro de um quartel e não tem ninguém num parque de diversão, na porta de uma escola. Então, é a filosofia militar que não terminou. E temos grande parte também de culpa nisso, os governos de esquerda, tanto das prefeituras, dos governadores, que não conseguiram minimizar a força da PM. A PM é um exército dentro do exército, dentro da nação, entendeu?
Ele é uma nação dentro da nação. E eles criam, por exemplo, assessorias militares para governador, para prefeito. Quem tem que ter assessoria militar é o presidente. Para isso, para as Forças Armadas. Por que o cara tem que ter ali? Ele já tem um secretário da segurança, por que ele tem que ter ali um assessor militar? Para ficar chavecando lá na cabeça do governador, e nenhum poder executivo, nenhum governador, prefeito consegue se desvincular disso. Então, o que acontece? Nós temos na PM os oficiais, que têm todas as regalias, ficam dentro do quartel, não saem para a rua, e os praça, que são o soldado, o cabo e o sargento, raramente um tenente, que está na rua, enfrentando e sofrendo. E um oficial ganha muito mais que aquele que está... Você não vê o oficial na rua, certo? Então, o que acontece? Você tem hoje em São Paulo, no Brasil, aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo fez essa reportagem. De cada 17 oficiais da PM, 16 estão na reserva, certo? Qual é o Estado que aguenta pagar uma previdência dessa? E nessa reforma da Previdência, ninguém viu isso. Não se diminuiu as vantagens, as regalias dos oficiais. Foram atingir mais os soldados, tirando, sobrecarregando de serviço e não dando as vantagens de trabalho extra, aquela coisa toda. Então, a gente vem... pelo fato dos policiais militares de baixo, às vezes, estar ganhando pouco, acaba se envolvendo, sem vontade, com as milícias. Acontece no Rio de Janeiro. E esse pessoal cresceu de tal forma que elegeram o Bolsonaro. Porque a formação desses soldados, infelizmente, é uma formação, assim como o Leandro falou, de subir em árvore, tá brigando, quer dizer, não é uma formação para tratar o cidadão. E também a formação, tanto da polícia militar como da civil, é negócio de comunismo, essa babaquice aí. Olha, quando você for dormir, dá uma olhada debaixo da cama para ver se não tem um comunista. Então ficou esse estigma de comunista. Então os caras saem, é só pegar e reunir o batalhão. Pessoal, esse pessoal vai para a Paulista é comunista. Nossa, então os caras já saem querendo matar, entendeu? Então é toda uma formação militar que precisa acabar. Não, eu sei que o Estado não consegue fazer isso. Então o governador está também assim, vinculado de tal forma que ele acaba se arregando. Como também, é um absurdo, né? Você vê tudo que está acontecendo, e você vê o Rodrigo Maia voltando para trás, você vê o Toffoli tentar invadir lá o Supremo, o Bolsonaro levou lá os empresários, tentaram fazer aquela ameaça para o Supremo, e o Toffoli fica dando risada, certo? É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. O pessoal parece que está se arregando. O Dória voltou para trás. Ele voltou para trás. De medo. De medo por quê? Pressão. Ele sabe que ali do lado dele, 80% dos militares que estão ali apoiaram esse cara para presidente da República. Então, esse é o grande problema, certo? Começa da base do militarismo, o militarismo na polícia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, não existe polícia militar para se tratar com o cidadão civil, certo? Então, resumindo, é isso. Você traz uma discussão importante, né? Porque o Brasil é o único da América Latina que pós-ditadura não puniu, né, os generais, os militares que mataram aí e torturaram em nome do Estado. Eu acho que isso traz uma consequência, inclusive, posterior, né? Quer dizer, então, muita gente, claro que não é as Forças Armadas, a Polícia Militar, né? Mas o fato é que eu acho que eles acham que pode chegar na periferia, meter o pé numa porta, às vezes abusar de uma menina, que a gente tem relato aqui na minha região de cada coisa que eles fazem. Por quê? Porque assim, se lá, né, as Forças Armadas matou, torturou e nada aconteceu, a gente pode fazer o que a gente quer, que punição nesse país não tem. Tanto é que eles acabam tendo uma justiça própria deles, né, quando vai julgar um militar, né? Isso tudo é consequência, eu acho, da história recente, que a gente não conseguiu ainda resolver esses problemas, né? Mas assim, e o Leandro falou uma coisa interessante, né, Leandro? Eu sou matemático, eu sou professor da rede municipal, já dei aula no estado, já dei aula na prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu estou vereador, né? Minha profissão é ser professor. E agora eu gosto então de analisar gráficos, né? E a gente vai olhando os gráficos dos países europeus, porque lá a pandemia começou antes que aqui, então o processo lá, a gente tem que olhar muito o que está acontecendo lá para ver, né, na China, né, na Europa, porque lá se deu primeiro, porque
a gente vai tomando lições, não que aqui tenha as suas especificidades. Aqui mata muito mais, por exemplo, na periferia, né, do que lá, porque mata mais jovens. Por quê? Os nossos jovens não têm a saúde que tem o pessoal na Europa, porque aqui o nosso povo é muito mais massacrado. Então aqui tem as nossas especificidades, né? Mas você olhando o gráfico da Europa, os países estão tendo abertura para o mercado, né? 60 dias depois do pico. Você pode pegar Itália, França, todas elas começaram a abertura depois de 60 dias depois do pico. Aqui, nós, igual você falou, nós nem chegamos ao pico. Quer dizer, aqui teria de chegar ao pico e ainda ter 60 dias, porque o pico vai descer devagarinho a curva, não vai descer drasticamente. E aí eu falo, né, agora a máscara do Dória caiu também, porque ele falava que seguia as orientações da OMS, né, das pessoas que estudam, né, não sei o quê, e agora ele está fazendo totalmente algo contrário do que os especialistas, do que os cientistas e o OMS está falando. Então, aquela coisa também que o Dória quer se diferenciar do Bolsonaro, no fim ele acabou fazendo o que os empresários querem, porque os empresários é isso, né? Se morre um pobre, ele repõe a outro, que tem um desempregado, e ele quer continuar ganhando o lucro dele, infelizmente, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês mais específico de domingo. O próprio Bolsonaro falou para o povo dele não ir para a rua, apesar que parece que vai, né? Mas ele pediu o povo dele não ir para a rua. Conhecendo como a gente conhece essa mente do pessoal que é formado nas forças militares, né, nas forças armadas, não corre um risco muito grande de eles infiltrar um monte de gente lá, com camiseta do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, da Ponte Preta e de outros times, e começar a fazer provocação, quebrar coisa, inicialmente para falar que foi o pessoal do time que começou a fazer a baderna para justificar, inclusive, um recrudescimento, uma maior ação, e, de repente, ter até medidas a nível nacional mais duras, limitando mais a nossa democracia. A gente não corre esse risco? Pode começar pelo Leandro? São dois riscos, né, Toninho? São dois riscos. Se a gente for para a rua, corre o risco de acontecer exatamente isso que você está falando. É prática useira e vezeira, né? É comum esse tipo de atividade da parte dos opressores, né? Extremamente, a gente que participa de manifestação de rua o tempo todo, a gente sabe como eles fazem isso, como eles colocam gente para quebrar a vidraça, para falar que foi a gente, para criminalizar, para dar motivo. Então, acho que cabe à organização do evento conseguir tomar cuidado e estar atento, né, para qualquer atividade suspeita, para qualquer pessoa agindo fora do ritmo das pessoas que estão ali. Só que se a gente não for para a rua, a gente corre outro risco, né, que é o risco da narrativa ser perdida e de mostrarem que, olha, realmente, eles ficaram com medo, nossas ameaças deram certo. Nessa semana vazaram uma lista com nomes e com locais frequentados pelos antifascistas, como se ser antifascista fosse crime, e crime não ser fascista, como se fosse tolerável e aceitável, né? É aceitável e é tolerável a pessoa abrir uma faixa no meio da rua pedindo para destruir o Supremo Tribunal Federal, mas não é tolerável você pedir pelo fim do preconceito. Não é tolerável você pedir para que se dê atenção à população periférica, né? O cara agride um profissional de saúde no meio de uma pandemia na porta do Palácio do Planalto e ninguém faz nada com essa pessoa, mas se um torcedor responde a uma provocação, ele é um vândalo, ele é um marginal. E fora as ilações, e fora as clientes que recebem dinheiro para estar lá no protesto, eles medem todo mundo muito pela régua deles, né? Eles acham que só porque eles só correm atrás de alguma coisa porque você dá uma cenoura e um biscoito para eles acham que a população toda é assim.
Eles acham que empatia não pode existir. Ah, ver um branco falar sobre racismo aqui. Lógico, velho, o racismo é um negócio doentio da nossa sociedade. Quem não se incomoda com ele não tem humanidade, né? Com qualquer tipo de preconceito. Qual que é a origem do preconceito, se não uma pessoa se sentir melhor que a outra, né? Então, eles fazem um discurso distorcido, eles vendem valores que eles não possuem, né? É um estelionato moral que eles fazem, né? Eles falam muito em Jesus, e se você pegar a vida de Jesus, do homem Jesus, por que Jesus foi parar na cruz? Porque ele não aceitou a exploração da fé das pessoas. Porque ele não aceitava a lojinha na porta do templo, as banquinhas na porta do templo, né? E hoje os caras... Exatamente. Hoje os caras posam dentro da igreja, no meio do culto, fazendo um sinal de arma de fogo. Qual a passagem da Bíblia Jesus fala, use arma e mate o seu próximo? Né? Então eles vivem numa distopia, eles vivem num mundo do avesso. E nós estamos tendo que tolerar, e nós estamos sobrevivendo a esse mundo do avesso, que parece um pesadelo que não tem fim. Né? Então nós sofremos dois riscos. Um risco é ir para cima e mostrar insatisfação e pedir mais atenção para o povo, e outro risco é de a gente se calar e os caras voltarem a se sentir confortáveis e tranquilos para impor os absurdos que eles impõem para a nossa sociedade. Essa é a minha visão. Então, Gama, antigamente, né, quando você tinha perigos ou da democracia ou perca de direito, você via os partidos políticos progressistas, os sindicatos chamando o povo para os atos, né? Agora o que a gente vê, eu até sempre falo isso, né, quando o povo atropela todas as instituições, inclusive partidárias, sindicais, e vão para a rua porque, como se diz, ou não se sentem legitimados a tal ponto de levar muita gente para a rua. Eu não sei o que é, mas o fato é que não estão fazendo. Vocês acham que, de certa maneira, vocês também estão dando uma lição aos partidos progressistas para falar, olha, filho, vamos andar aí, porque nós estamos chegando num limite tal que parece que está todo mundo parado, né? Me dá uma aflição. Eu e a bancada do pessoal, nós entramos com pedido de cassação na Assembleia desse deputado Douglas, né? Mas parece que os fascistas estão muito à vontade, igual vocês falaram, vamos lá com tocha na frente do Supremo, colocaram em perigo de vida todo aquele pessoal que está com endereço lá. Essas pessoas, qualquer hora, pode ter qualquer atentado contra essas pessoas, porque eles se sentem hoje tão à vontade de querer falar assim, olha, está quase falando, olha aqui os antifascistas, matem esse povo aqui. Só falta ele falar isso, né? Ele falou indiretamente. Então, assim, mas não está na hora dos partidos fazerem alguma coisa, quando partidos progressistas, estou falando assim, não na lógica, como se diz, partidária enquanto de querer o poder de voto, não, mas de lutar pela democracia. Os sindicatos estão muito parados, pelo menos essa é a minha visão. Vocês não acham que chegou a hora e vocês acabam, de certa maneira, dando esse exemplo? Não está na hora dos partidos progressistas, e não só partidos, eu digo como fala, organizações progressistas, né, sindicatos, coletivos, grupos de sarau, grupos culturais, todo mundo, né, não está na hora de ir para a rua e exigir realmente, não só lutar pela democracia, mas parar com essa quebra de direitos do trabalhador. Nosso povo está morrendo, gente, na periferia, né? Isso é visível, que quem mora na periferia vê o nosso povo tá lascado, né? E o governo está pouco aí. E ainda vem aquela reunião ministerial maluca, né? Falando assim, vamos dar o dinheiro para os grandes empresários, que eles vão distribuir para os outros, como se a gente acreditasse em Papai Noel. E a gente sabe que os grandes empresários sempre pegaram o dinheiro do Estado, do BNDES, sempre se usufruíram dessas coisas todas e só ficaram para eles. E o povo sempre falaram na época da ditadura, vamos fazer o bolo crescer para a gente dividir. Não, o bolo só cresce, mas quem só come é eles, a gente só fica com a migalha, né? Eu queria saber isso de vocês, não está na hora também dos partidos e sindicatos e associações e tudo mais acordarem, e eu acho que vocês estão dando um rumo para isso?
O que você acha, Gama? Os quadros políticos são, tanto dos partidos e tanto dos segmentos sociais, os sindicais, lideranças estudantis, o quadro na época da ditadura é diferente de hoje, certo? Então hoje nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque hoje o sujeito sabe até a hora que você vai no banheiro. Na minha época da ditadura, como a ditadura foi reprimindo e colocando todo mundo na parede, o que o pessoal resolveu? Entrar para a luta armada, certo? E a luta armada, ela durou um bom tempo, e o pessoal, às vezes, a polícia procurando as pessoas que estão na luta armada e do lado dele, entendeu? Às vezes o cara estava na esquina e o cara não sabia que aquele cara estava preparando ali para fazer um ato revolucionário, o que não ocorre hoje, certo? Hoje não ocorre. Então, há uma diferença muito grande na área de comunicação. Então, precisa tomar muita cautela hoje com o que se faz, porque qualquer um descobre, certo? Qualquer um descobre. Eu imagino hoje a tecnologia da P2 APM. Eles foram para Israel e compraram lá os melhores equipamentos para informação, entendeu? Para informação. Então você percebe que são quadros diferentes. Esse debate que a gente está tendo aqui é muito interessante, mas uma live, por exemplo, não chega no povão. O pobre custa caro, o cara tem que carregar o celular, essa coisa toda. Então, infelizmente, às vezes a gente fica conversando, muito bom, isso é ótimo de colocar para fora tudo que está ocorrendo, é debater aqui, mas a gente precisa encontrar uma fórmula de chegar na periferia, chegar nesse cidadão que está acreditando em fake news, esse sujeito que são mais de 20 milhões que deram a diferença de voto para o Bolsonaro, que são os evangélicos. Eles não assistem noticiário, eles não acreditam na gente. A gente precisa convencer esse pessoal. Pessoal, o cristianismo não é isso que esse cara está pregando, certo? Todos esses pastores, eles têm avião particular, tem iate, tem bens, tá entendendo? Então, eles vivem do dízimo seu. Eles não estão servindo a Cristo, não estão pregando o cristianismo. Eles estão sendo exploradores, são os mega pastores. Então, eu me preocupo muito com isso. E há periferias desenvolvidas com isso, certo? Então, é difícil a gente chegar nesse povo. A gente precisa arrumar uma forma. Então, é difícil conversar com um, com o outro. Então, são duas coisas. A dificuldade que a gente está encontrando para chegar nesses segmentos dos mais pobres, dos mais carentes, e também a tecnologia de hoje, que é uma coisa perigosa, às vezes, porque a gente está preparado, né? Para domingo, por exemplo, eu tenho conversado não só a PM, mas, por exemplo, precisa tomar cuidado com a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela sempre, desde que ela foi fundada, ela foi dirigida por militares, certo? Recentemente que começou, por coincidência, até começou com o Romeu Tuma, que trabalhava no DOPS aqui em São Paulo, que foi o primeiro civil a dirigir a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, só agora que ela está tendo uma formação mais voltada para a sociedade civil. Infelizmente, ela é federal, ela é civil, mas ela sempre teve uma direção de militar. Então, tudo isso contribui para que a gente tome muito cuidado com tudo que está acontecendo aí, da grande quantidade da polícia, dos militares, estão apoiando ele, e a gente tem que tomar muito cuidado também com as contra-informações, né? O que vai acontecer no domingo, a infiltração, essas coisas todas, né? Eu acho uma maneira de começar a denunciar que o nosso povo lá vai brigar pela democracia pacificamente. Se tiver com certeza atos, não vão ser nós que vamos começar, né? Mas também a gente vai se defender, né? Eu vou estar lá, gente. Vou levar um cacetete na cabeça, não vou ficar parado, né? Vou ficar apanhando calado. A defesa é um direito, inclusive, constitucional, né? Que a gente exercer. Né? Bom, mas, gente, tá muito bom o papo aqui, né? Mas, infelizmente, já deu, era 1h, tá dando 1h05. Deixar o último bloco aí para vocês se despedirem da galera, e caso vocês queiram fazer alguma coisa, convidar o pessoal para domingo, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram falar, fiquem bem à vontade. Tá bom? Vou começar com você, Leandro. Eu queria agradecer mais uma vez, Toninho, o convite para a gente poder bater esse papo aqui. Foi
muito importante, foi legal, acho que o pessoal que ouviu, espero que tenha gostado aí, espero que tenha entendido algumas das nossas motivações. Eu só queria fazer um complementinho com essa questão, com essa última questão que você fez, Toninho, sobre a ausência dos partidos, dos sindicatos. Funciona da seguinte forma, eu vejo assim, né? O cidadão, ele espera ser representado pelas entidades criadas para tal, né? Você tem um movimento sindical que precisa atender aos interesses do trabalhador. Você tem um partido político que deveria atender e intervir em favor da população que o elege, né? Só que a população chega um momento que ela percebe que não tem ninguém por ele, é aquele negócio. Você está lá sentado, eu vou dar um exemplo caseiro, bobo, assim, né? Você está sentado lá assistindo um filminho, assistindo um futebol. Aí passa a esposa e você vira, ou seu filho, e você fala, por favor, você pode pegar uma água para mim? Aí ele vai falar, se vira, vai lá você e pega. Aí você passa a sua esposa, você pode pegar uma água para mim? A pessoa vai falar assim, eu não tenho filho desse tamanho. Aí o que acontece? Se você está com sede de verdade, você vai lá e pega água, ou você vai ficar passando sede. E o povo indo para a rua é basicamente isso. Quem ele pediu e quem ele escolheu para estar do lado dele, fazer aquele serviço, aquela ajuda, aquele meio de campo ali entre a legislação e a vontade dele, não está virando as costas e falando se vira, amigão. E é isso que nós estamos fazendo. A gente está se virando. A gente vai para a rua por isso. Por quê? Porque não tem ninguém que pode fazer isso por nós. Entendeu? Com a diferença é que o seu filho, a sua esposa não recebem para fazer isso, e eles estão no total direito deles de não pegar a sua água. Mas o sindicato recebe para te representar, o partido político recebe o salário do cargo que ele ocupa para te representar, o executivo a mesma coisa, entendeu? E quando eles não cumprem esse papel, a pessoa vai lá e vai falar, opa, não foi para isso que eu te elegi, entendeu? E eu preciso disso, alguém vai ter que resolver isso, nem que seja eu indo para cima e tentando resolver. Então, eu acho que cabe essa reflexão aos partidos, aos sindicatos, a todos os movimentos sociais, de pensar, eu estou cumprindo o meu propósito na sociedade? Eu estou realmente exercendo o papel que me escolheram para exercer? Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, eu acho que essa reflexão que eu gostaria de deixar para todos, e para a gente poder tentar ver cada um a responsabilidade que tem e assumir essas responsabilidades e tentar construir uma sociedade um pouquinho menos injusta e um pouco mais fácil para as pessoas pelo menos sobreviverem, né, com dignidade. Um abraço a todos. Então, Tony, fica à vontade de falar e despedir da galera. Então, é o seguinte, é como ele disse, está faltando assim uma ação mais forte das lideranças, tanto dos sindicatos, das lideranças estudantis. Os estudantes ainda tem um pouquinho, você vê na rua muito estudante, domingo tinha muita gente ligada aos estudantes, né? Mas você não viu ali muita gente ligada a sindicato, né? E movimentos sociais da periferia. Está faltando essas lideranças uma cobrança maior, né? Mas é um fenômeno que tem acontecido recentemente, talvez pelo consumismo, né? Um consumismo, que a gente aqui está falando de futebol, o consumismo chegou de tal forma no futebol, entre os jogadores, que às vezes um jogador ele está ganhando 10 vezes mais que aquele que joga no mesmo time dele, ele subestima, ele não é capaz de tentar reivindicar também, né? Você vê, por exemplo, o que está acontecendo com o racismo. O jogador brasileiro, ele vai para a Europa, ele sofre um racismo terrível, o negro, certo? Não tem ninguém que o defenda aqui no Brasil. Então está faltando também certas lideranças em outros segmentos, o jogador de futebol mesmo, né? Eu tenho até cobrado, outro dia até falei muito sobre isso, que os jogadores que estão em casa agora reflitam um pouco, esqueçam Deus, ganância, né? E pense mais no social. Reflitam o que está acontecendo nos Estados Unidos com os jogadores de basquete negros, estão saindo para as ruas, ganhando talvez até mais que o jogador brasileiro aqui, certo? Mas eles estão
Porque eles estão politizados, eles têm lideranças lá, e o que nós não temos aqui no futebol, o que está faltando para os nossos jogadores aqui. Então, faça um apelo para você chegar, algum jogador que está ouvindo falar para o outro, tudo. Está em casa, não fica assistindo esse noticiário que vem dos Estados Unidos aí, que está acontecendo esses 10 dias aí, como se fosse uma notícia que no dia seguinte esqueceu. Não, tem que levar em consideração. Todo mundo tem que ler quem foi Martin Luther King, quem foi Angela Davis, entendeu? Para a gente ter um segmento aqui dos negros ligados ao esporte, que são, assim, aquelas pessoas que dão exemplo para aquele torcedor, que politizem, certo? Que criem lideranças, que criem coletivos, que defendam esse grupo, né? E na nossa sociedade, como ele falou, nós está faltando, a gente está cobrando muito dos partidos, mas parece que está todo mundo meio devagar, né? Muito triste isso. Quero agradecer a oportunidade aqui, um abraço para o Leandro também, que a gente está sempre junto aí nas batalhas, né? E estamos aos ordens para qualquer coisa aí. Tudo de bom. A todos que estão ouvindo também. Eu queria agradecer vocês dois, né? O Leandro aqui e o Gama, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu acho que vocês, no meu ponto de vista, estão tendo um papel assim preponderante nesse momento histórico do Brasil. Né? Eu concordo com o que vocês dois falaram de pronto, assim, a gente corre o risco, sim, né, de a gente ver a nossa frágil democracia e mesmo de vez o buraco, né? Eu acho que vocês estão alertando a sociedade. A gente viu claramente, depois do ato de vocês no domingo, o que foi as redes sociais, né? Ganhou força, né? Somos maioria, uns 70%, né? Ganhou força uma série de coisas, e eu acho que foi muito, praticamente impulsionado pelo ato, né, que as torcidas fizeram, organizadas, né? As torcidas aí ligadas à democracia, quer dizer. Então eu queria parabenizar vocês, porque eu acho que vocês estão realmente, né, esses coletivos todos fazendo história, né? E estão do lado correto da história. Eu acho que isso é importante. Eu sempre falo que eu não me preocupo em perder ou ganhar, me preocupo sempre em estar do lado certo da história, né? Porque eu quero sempre estar com a minha consciência mais tranquila lá na frente, né? Bom, domingo eu estarei lá, né? Vou estar com a minha máscara, vou levar meu álcool gel. Claro que é muita gente, mas vou evitar ao máximo a gente ter contato físico com qualquer pessoa, né? A gente tem aqui nosso mandato defendido, o tranca-rua, mas o tranca-rua só não. Tranca-rua e abre os cofres, não adianta trancar a rua e o governo municipal, estadual e federal não der condições para a periferia ficar em casa, né? Só falar para ficar em casa não adianta nada, é uma demagogia. Não é contraditório do nosso ponto de vista, porque a gente tem que lutar por duas coisas, né? Lutar contra essa pandemia, né? Mas também lutar para que a gente tenha um governo que consiga tirar a gente desse buraco que o Brasil está, porque a recuperação da economia, ou seja, emprego para as pessoas, né? Principalmente o povo da periferia, isso é um processo que não vai ser fácil. E eu tenho certeza que o Bolsonaro não está preocupado com isso. Ele está preocupado com outros interesses, né, da sua elite, inclusive, e que nosso povo vai sofrer muito caso esse governo continue aí, né? Então, queria agradecer vocês dois novamente, e também pode contar com o nosso mandato. Sim, viu, Leandro? A gente inclusive entregou um abaixo-assinado, né, um monte de abaixo-assinado. Fui lá na Secretaria de Saúde entregar para o secretário, para que a gente está pedindo um hospital de campanha para a Zona Leste. A gente até indicou mesmo lá o estacionamento lá da Arena do Corinthians. A gente pode, se vocês quiserem, né, a gente pode passar também para vocês, se vocês quiserem ajudar a divulgar, porque a gente está em uma luta só, né? Tem um coletivo ali em Itaquera, que está reunindo várias lideranças ali da Leste, né? Também da sociedade civil, não é partidária, que também estão fazendo uma baita campanha aí pelo hospital de campanha aqui na Zona Leste, que também é super necessário, tá bem? Bom, obrigado para vocês dois aí, estamos juntos aí, qualquer coisa, pode contar com o nosso mandato também. Só uma palavrinha, você assinou o manifesto nosso dos palmeirenses? O manifesto dos palmeirenses? Eu acho que não, nenhum assessor chegou a falar para mim de manifesto palmeirense. O mandato hoje tem mais corintianos que palmeirenses, nós já fomos maioria, o palmeirense já foi maioria no mandato, mas hoje nós temos mais corintianos no mandato. Mas eu vou ver o pessoal lá, ou eu vou pedir para o
pessoal entrar em contato com você para ver o manifesto e ver a possibilidade Legal. de te assinar, tá bem? Legal. Tá bom, meu. Obrigado. Bom, abração e parabéns aí para De os bom. coletivos aí, tanto os corintianos aí, os palmeirenses, tá bem? Abraço. Obrigado, boa noite. Boa Tchau. noite.